Algumas palavras podem destruir uma vida inteira, e quando uma mãe olha nos seus olhos e sussurra, foi culpa sua, o mundo simplesmente para de girar. Era uma manhã cinzenta de terça-feira, quando Ronaldinho estacionou seu carro discreto em frente ao Hospital Infantil São Lucas, em Porto Alegre. O céu pesado ameaçava a chuva, e o ar carregado parecia antecipar algo que ele ainda não compreendia. Vestia roupas simples, jeans escuro e uma camisa branca, tentando passar despercebido durante aquela visita beneficente que sua assessoria havia organizado. As portas automáticas se abriram com um sussurro, revelando o ambiente hospitalar familiar. Cheiro de desinfetante, vozes sussurradas dos enfermeiros e aquele silêncio peculiar que só existe em locais onde a vida e a morte dançam lado a lado. Ronaldinho caminhou pelo corredor principal, cumprimentando discretamente os funcionários que o reconheciam, mas evitando criar alvoroço. Parou diante do elevador, apertou o botão do terceiro andar, ala de oncologia pediátrica. Enquanto aguardava, observou uma placa na parede. Área restrita. Apenas pacientes e familiares autorizados. Aquelas palavras simples carregavam o peso de mundos inteiros destruídos e reconstruídos diariamente. O elevador chegou vazio. Durante a subida, Ronaldinho fechou os olhos por um instante, preparando-se mentalmente para os sorrisos corajosos das crianças que estava prestes a encontrar. Não imaginava que, em poucos minutos, um desses corredores se tornaria o palco do encontro mais devastador de sua vida. As portas se abriram no terceiro andar e Ronaldinho deu o primeiro passo em direção a uma verdade que mudaria tudo para sempre. O corredor da oncologia pediátrica era diferente dos outros, mais silencioso, mais carregado de emoções não ditas. Ronaldinho caminhava devagar, observando os desenhos coloridos nas paredes, tentativas corajosas de trazer alegria para um lugar onde ela era tão preciosa quanto rara. Senhor Ronaldinho? Uma voz feminina o chamou pelas costas. Ele se virou. Uma enfermeira de cerca de 45 anos se aproximava com passos medidos, o cabelo preso em um coque rigoroso, o uniforme impecável, mas havia algo em seus olhos que Ronaldinho não conseguiu decifrar de imediato. Não era admiração, nem surpresa. Era algo mais profundo, mais sombrio. Sou eu, respondeu com seu sorriso característico, estendendo a mão. Vim visitar as crianças como combinamos. A enfermeira olhou para a mão estendida, mas não a cumprimentou. Permaneceu parada, os olhos fixos no rosto dele, como se estivesse vendo um fantasma. O silêncio se estendeu por segundos que pareceram eternos. Eu conheço você, disse ela finalmente, a voz carregada de uma emoção que Ronaldinho não soube identificar. Sei exatamente quem você é. Claro, eu sou o Ronaldinho Gaúcho. Estou aqui para. Ele tentou manter o tom alegre, mas algo na postura da mulher o fez hesitar. Não, ela o interrompeu, dando um passo à frente. Você não entende. Eu conheço você. A ênfase nas palavras fez o sangue de Ronaldinho esfriar. Os dois se encararam no corredor vazio. O som distante de máquinas hospitalares criava uma trilha sonora fantasmagórica para aquele momento tenso. Ronaldinho sentiu uma inquietação crescente, como se estivesse prestes a descobrir algo que preferiria não saber. A enfermeira respirou fundo, os punhos cerrados. Meu nome é Carla Santos. E eu preciso falar com você sobre meu filho. Seu filho? Ronaldinho franziu a testa, tentando processar aquela informação. Desculpe, mas eu não entendo. Nós nos conhecemos de algum lugar? Carla deu uma risada amarga, sem humor. Conhecemos? Não, senhor Ronaldinho. Nós nunca nos conhecemos pessoalmente. Mas você conhecia meu filho. Pelo menos deveria conhecer. O tom dela era cortante, cada palavra escolhida cuidadosamente como lâminas afiadas. Ronaldinho sentiu um nó no estômago começar a se formar. Eu não me lembro de conhecer nenhuma criança chamada Santos, ele respondeu honestamente, tentando vasculhar sua memória. Lucas, ela disse simplesmente. Lucas Santos, 8 anos, leucemia terminal. A voz tremeu ligeiramente na última palavra, mas ela rapidamente recuperou a compostura. Ele te amava mais que tudo nesse mundo. Ronaldinho sentiu o chão tremer ligeiramente sob seus pés. O nome Lucas ecoou em sua mente, trazendo uma vaga lembrança, como uma foto desfocada tentando ganhar nitidez. Lucas. Ele murmurou, fechando os olhos. E então, como um soco no estômago, a memória voltou. As cartas, dezenas de cartas escritas à mão por uma criança, chegando à sua casa durante meses, desenhos coloridos de campos de futebol e um menino sorridente ao lado de sua figura. Querido Ronaldinho, meu sonho é te conhecer.
Você se lembra agora, disse Carla, observando a mudança na expressão dele. Vejo nos seus olhos que se lembra. As cartas, sussurrou Ronaldinho. Ele me mandava cartas. Todas as semanas, durante 8 meses, confirmou Carla, a voz ganhando uma intensidade perigosa. 8 meses de um menino de 8 anos, lutando contra o câncer, escrevendo para seu herói, contando sobre os tratamentos, sobre seus sonhos, sobre como assistir seus vídeos, o ajudava a passar pela quimioterapia. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ronaldinho podia ouvir seu próprio coração batendo. E você sabe o que eu quero saber? Zrenia Carla, dando outro passo em sua direção. Você sabe quantas dessas cartas você respondeu? Ronaldinho engoliu em seco. A pergunta de Carla pairava no ar como uma acusação, e ele já conhecia a resposta que ela queria ouvir, a resposta que o faria sentir vergonha. Eu recebo muitas cartas, começou ele, a voz falhando. Centenas todos os meses. É impossível responder todas. Nenhuma, cortou Carla, sem deixá-lo terminar. Você não respondeu nenhuma das cartas do meu filho, nenhuma sequer. As palavras dela ecoaram pelo corredor como um veredicto. Ronaldinho sentiu o peso da culpa crescer em seu peito como uma pedra. Mas você sabe o que é ainda pior? Zrenia Carla, os olhos agora brilhando com lágrimas reprimidas. Lucas nunca desistiu de você. Mesmo sem respostas, ele continuava escrevendo. Continuava acreditando que um dia você leria suas cartas e viria visitá-lo. Carla, eu sinto muito. Se eu soubesse da gravidade do caso... Se você soubesse... Ela interrompeu, a voz subindo de tom. Estava escrito em cada carta. Estou no hospital. Os médicos dizem que não tenho muito tempo. Só queria te conhecer antes de... Você leu essas cartas, Ronaldinho. A verdade caiu sobre ele como um tijolo. Não, ele não havia lido. Sua assessoria filtrava sua correspondência, respondendo ou descartando conforme critérios que ele nunca questionou. As cartas de Lucas provavelmente foram parar em uma pilha de fãs mirins e esquecidas. Minha equipe cuida da correspondência, admitiu ele, sentindo-se miserável. Eu não leio pessoalmente. Sua equipe, repetiu Carla com desprezo. Que conveniente. Então você nem sabia que meu filho existia. Não dessa forma, não, confessou Ronaldinho, cada palavra saindo como uma navalha em sua própria garganta. Carla fechou os olhos, respirou fundo, e quando os abriu novamente, havia uma frieza neles que gelou o sangue de Ronaldinho. Então deixe-me contar o que você perdeu por não conhecer meu filho, disse ela, a voz baixa e controlada. E deixe-me contar também o que sua negligência custou. Lucas era diferente das outras crianças, começou Carla, a voz agora mais suave, mais carregada de dor. Mesmo doente, mesmo sofrendo com os tratamentos que destruíam seu pequeno corpo, ele sorria. Você sabe por quê? Ronaldinho não respondeu, apenas aguardou, temendo o que viria a seguir. Por causa de você, ela continuou. Porque ele acreditava que, se o Ronaldinho gaúcho podia fazer magia com uma bola, então talvez a vida também pudesse ser mágica. Talvez ele pudesse ser curado. Talvez os milagres existissem. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Carla, mas ela não fez nada para secá-las. Durante os últimos meses, quando a dor ficou insuportável, Lucas me fazia sentar ao lado da cama e assistir seus vídeos no celular. Mãe, olha como o Ronaldinho é feliz jogando. Um dia vou jogar com ele. Ele dizia isso mesmo quando mal conseguia levantar a cabeça do travesseiro. Ronaldinho sentiu as próprias lágrimas começarem a brotar. A imagem daquela criança desconhecida, sofrendo e ainda assim sonhando, partia seu coração. No final de dezembro, prosseguiu Carla, Lucas ficou muito mal. Os médicos nos chamaram para uma conversa. Disseram que era questão de dias, talvez semanas. E você sabe qual foi a primeira coisa que Lucas perguntou quando soube? O quê? Zrenia, sussurrou Ronaldinho. Mãe, você acha que ainda dá tempo do Ronaldinho me visitar? A voz de Carla quebrou completamente. Meu filho de 8 anos, desenganado pelos médicos, e a única coisa que ele queria era conhecer você. Carla, Não. Ela o interrompeu levantando a mão. Deixe-me terminar. Porque aqui é onde sua história entra. Carla enxugou as lágrimas com as costas da mão e encarou Ronaldinho diretamente nos olhos. Eu liguei para seus assessores, expliquei a situação, implorei. Disse que era urgente, que meu filho estava morrendo e que seu único desejo era conhecê-lo. Você sabe o que me disseram?
Ronaldinho engoliu em seco, já antecipando a resposta. Que você estava muito ocupado. Que havia uma lista de espera para visitas. Que eles entrariam em contato se surgisse uma oportunidade. A amargura na voz dela era palpável. Uma oportunidade. Como se a vida do meu filho fosse apenas uma oportunidade na agenda lotada de uma celebridade. Mas eu não desisti, continuou Carla, a voz ganhando uma intensidade perigosa. Liguei novamente, e novamente, durante 2 semanas, todos os dias. Falei com assistentes, secretários, assessores, sempre a mesma resposta. Vamos verificar a agenda e entramos em contato. Ronaldinho sentia-se cada vez menor diante daquela mulher. Cada palavra dela era uma punhalada em sua consciência. Lucas perguntava todos os dias: Mãe, o Ronaldinho vai vir hoje? E eu mentia. Dizia que sim, que você estava tentando vir, que era só uma questão de tempo. As lágrimas voltaram a escorrer pelo rosto de Carla. Eu mentia para dar esperança a um menino que estava morrendo. No dia 15 de janeiro, ela prosseguiu, cada palavra medida e deliberada. Consegui falar diretamente com você. Lembra dessa ligação, Ronaldinho? O sangue de Ronaldinho gelou. Ele se lembrava vagamente de uma ligação. Uma mulher desesperada falando sobre um filho doente. Ele estava no carro, voltando de um treino cansado, irritado com o trânsito. Você atendeu o telefone, disse Carla, e eu expliquei tudo novamente. Falei sobre Lucas, sobre o câncer, sobre como ele te amava, impliquei literalmente pelo telefone. E você sabe o que me disse? Ronaldinho fechou os olhos, a memória voltando como uma onda devastadora. Ele se lembrava agora. A pressa, a irritação, a vontade de terminar logo aquela conversa. Você disse: Olha, eu gostaria de ajudar, mas minha agenda está impossível. Talvez no mês que vem. E desligou. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ronaldinho queria desaparecer, queria voltar no tempo e mudar aquele momento. Lucas morreu 3 dias depois dessa ligação, disse Carla, a voz quebrada mais firme. 3 dias. Se você tivesse vindo naquele mesmo dia, ainda teria encontrado meu filho vivo. Carla, eu... Ronaldinho tentou falar, mas as palavras se recusavam a sair. Suas últimas palavras foram: Mãe, o Ronaldinho ainda vai vir me ver? E eu disse que sim, porque não consegui quebrar o coração dele com a verdade. Carla parou bem na frente de Ronaldinho, olhando diretamente em seus olhos. Meu filho morreu esperando por você. Morreu acreditando que você se importava, e eu quero que você carregue isso pelo resto da sua vida. As palavras de Carla ecoaram pelo corredor como um eco de condenação. Ronaldinho sentiu os joelhos fraquejarem, todo o peso da verdade caindo sobre ele como uma avalanche. Eu não sabia, sussurrou ele, a voz quase inaudível. Se eu soubesse, se eu tivesse entendido. Não sabia? Carla riu amargamente. Ou não quis saber. Porque há uma diferença, Ronaldinho. Uma diferença que custou a vida do meu filho. Ronaldinho encostou-se na parede, sentindo-se fisicamente doente. A imagem de uma criança de 8 anos, sozinha em uma cama de hospital, esperando por ele enquanto a vida se esvaía, era insuportável. Você quer saber como foi o funeral? Zrenia perguntou Carla, implacável. Lucas foi enterrado com a camisa do Barcelona que ele comprou com as economias que juntou por meses. No caixão, eu coloquei todas as cartas que ele te escreveu, todas as cartas que você nunca respondeu. Cada palavra era uma lâmina. Ronaldinho sentia-se sangrando por dentro. E você quer saber o que é mais irônico? Zrenia Carla. No dia do funeral, sua assessoria ligou, dizendo que tinha uma abertura na agenda e que você poderia visitar Lucas no hospital. Eu ri. Ri tanto que as pessoas pensaram que eu tinha enlouquecido de dor. Carla, por favor. Zrenia implorou Ronaldinho. Por favor. O quê? Por favor, me perdoe. Por favor, esqueça que meu filho morreu esperando por você. Sua voz subiu novamente. Não há perdão para isso, Ronaldinho. Não há como consertar uma vida que se perdeu. Carla respirou fundo, tentando se recompor. Quando falou novamente, sua voz estava calma, mas carregada de uma dor infinita. Eu trabalho neste hospital há 15 anos. Cuidei de centenas de crianças doentes. Algumas se recuperam. Outras não. Mas todas elas merecem dignidade. Todas merecem que seus sonhos sejam respeitados. Ela fez uma pausa, olhando para as paredes coloridas do corredor. Lucas era especial. Mesmo doente, ele desenhava cartões para outras crianças do hospital. Dividia seus brinquedos, consolava os pais de outras crianças que estavam assustados. Sua voz tremeu. Ele era pura bondade em um corpo que estava morrendo, e a única coisa que ele queria era conhecer seu herói.
Carla virou-se para Ronaldinho uma última vez. Você roubou isso dele. Roubou o último sonho de uma criança pura. E agora vai ter que viver com isso para sempre. 2 meses se passaram desde aquele encontro devastador no hospital. Ronaldinho não havia conseguido apagar as palavras de Carla de sua mente. Elas o assombravam durante o dia e o mantinham acordado durante a noite. Ele havia mudado completamente sua rotina. Dispensou a assessoria que filtrava sua correspondência e passou a ler pessoalmente cada carta que recebia. Descobriu um mundo de dor e esperança que existia paralelo à sua vida de luxo e fama. Naquele sábado de manhã, Ronaldinho retornou ao Hospital Infantil São Lucas. Mas desta vez, não era para uma visita promocional. Era para algo muito mais pessoal. Carla estava no corredor quando o viu chegar. Seus olhos se estreitaram, mas ela não disse nada. Carla, disse ele se aproximando devagar. Posso falar com você? Ela cruzou os braços, mas assentiu. Eu sei que não posso desfazer o que aconteceu, começou Ronaldinho. Sei que não posso trazer Lucas de volta, mas quero fazer algo em memória dele. Carla permaneceu em silêncio, aguardando. Quero criar uma fundação, continuou ele. A Fundação Lucas Santos, para crianças em estado terminal que têm sonhos simples, para que nenhuma criança morra esperando, como Lucas morreu. Por um momento, algo parecido com surpresa passou pelo rosto de Carla. Quero que você dirija a fundação, disse Ronaldinho. Ninguém entende melhor que você o que essas famílias passam. Ninguém lutará mais por essas crianças. Carla respirou fundo, suas defesas começando a ceder ligeiramente. Não é sobre mim, disse Ronaldinho. Não é sobre limpar minha consciência. É sobre honrar a memória do seu filho e garantir que outras crianças não passem pelo que Lucas passou. Lágrimas começaram a brotar nos olhos de Carla novamente, mas desta vez havia algo diferente nelas. Não era apenas dor, era uma centelha de algo que poderia ser esperança. Lucas seria um menino de 10 anos hoje, disse ela finalmente. Ele estaria na escola, jogando futebol com os amigos, sonhando em ser como você. E agora ele pode ser a razão pela qual outros meninos como ele realizam seus sonhos, respondeu Ronaldinho suavemente. Carla olhou nos olhos dele por um longo momento. Então, pela primeira vez desde que se conheceram, estendeu a mão. Pela memória do Lucas, disse ela. Pela memória do Lucas, concordou Ronaldinho, apertando sua mão. 3 anos depois, a Fundação Lucas Santos havia realizado os sonhos de mais de 500 crianças em estado terminal. Cada criança que sorria, cada família que encontrava um momento de alegria em meio à dor, era um tributo à memória do menino que morreu esperando por seu herói. E em um canto da sede da fundação, emoldurada na parede, estava a última carta que Lucas havia escrito para Ronaldinho. Agora finalmente lida, finalmente respondida, mesmo que tarde demais. 3 semanas haviam se passado desde o encontro com Carla, e Ronaldinho ainda não conseguia dormir direito. As palavras dela ecoavam em sua mente como um disco arranhado. Meu filho morreu esperando por você. Naquela tarde chuvosa de quinta-feira, ele finalmente tomou a decisão que vinha adiando desde o confronto no hospital. Sentado em seu escritório em casa, Ronaldinho abriu a gaveta inferior de sua mesa. Ali estavam elas, uma caixa de sapatos cheia de cartas que sua antiga assessoria havia arquivado como correspondência de fãs mirins, arquivo morto. Suas mãos tremeram ao abrir a caixa. No topo da pilha, escrito com a caligrafia caprichada de uma criança, estava o nome Lucas Santos, no remetente. A primeira carta estava datada de maio do ano anterior. O papel era simples, arrancado de um caderno escolar, mas decorado com desenhos coloridos nas margens. Ronaldinho respirou fundo e começou a ler. Querido Ronaldinho, meu nome é Lucas Santos e eu tenho 8 anos. Minha mãe disse que posso te escrever uma carta. Eu te amo muito e você é meu jogador favorito do mundo inteiro. Estou doente no hospital, mas quando vejo você jogar na televisão, eu esqueço da dor. Você pode me escrever de volta? Beijos, Lucas. PS. Desenhei você fazendo gol. Você gostou? As lágrimas começaram a embaçar a visão de Ronaldinho. O desenho anexo mostrava uma figura de palitos com a camisa do Barcelona chutando uma bola em direção ao gol. Ao lado, um menino menor também feito de palitos sorria e aplaudia. A simplicidade e a pureza daqueles traços infantis partiam seu coração. Ele pegou a segunda carta, datada de 2 semanas depois. Oi, Ronaldinho. Sou eu de novo, o Lucas. Ainda não recebi sua carta, mas mamãe disse que você deve estar muito ocupado. Tudo bem. Hoje fiz quimioterapia e foi bem ruim. Vomitei muito.
Mas depois a enfermeira me deixou assistir o jogo do Barcelona e você fez 2 gols. Eu gritei tanto que as outras crianças vieram ver. Agora todos aqui gostam de você também. Você é mágico. Quando eu ficar bom, você pode me ensinar a fazer aquela jogada que você fez? A que a bola gira no ar. Lucas. Ronaldinho teve que parar de ler a imagem de uma criança doente assistindo seus jogos em uma cama de hospital e ainda assim irradiando alegria era devastadora. Ele imaginou Lucas explicando suas jogadas para outras crianças, transformando um momento de tratamento em celebração. A terceira carta era de junho e a caligrafia já parecia mais fraca. Ronaldinho, hoje foi um dia difícil. Os médicos fizeram muitos exames e mamãe chorou. Ela não viu, mas eu vi ela chorando no banheiro. Estou com medo, mas quando tenho medo, eu penso em você. Lembra daquele jogo que você ganhou da virada? Estava perdendo de 2-0 e você fez 3 gols e o Barcelona ganhou? Eu vou fazer igual. Vou ganhar da virada da doença. Você torce por mim? Seu amigo, Lucas. Cada carta era uma punhalada no coração de Ronaldinho. A próxima estava datada de julho. Querido Ronaldinho, hoje faz 2 meses que te escrevo e ainda não recebi resposta. Mamãe disse que talvez suas cartas estejam se perdendo no correio. Será que você recebeu minha foto? Tirei uma foto usando sua camisa do Barcelona que ganhei de aniversário. Estou careca por causa do remédio, mas mamãe disse que eu fico igual ao Ronaldo Fenômeno quando ele raspou o cabelo na Copa. Você acha que fico parecido? Lucas que te ama. Ronaldinho lembrou-se vagamente de ter visto aquela foto. Sua assessoria mostrava rapidamente as correspondências durante as reuniões semanais, mas ele nunca prestava real atenção. Agora, procurando entre as cartas, encontrou a fotografia. Um menino pequeno, careca devido ao tratamento, mas sorrindo radiante com uma camisa do Barcelona que ficava enorme em seu corpinho frágil. O sorriso era genuíno, puro, cheio de vida apesar de tudo. A carta de agosto trazia uma mudança no tom. Ronaldinho, estou começando a ficar mais doente. Agora passo mais tempo dormindo do que acordado. Mas sabe o que eu fiz? Pedi para a mamãe baixar todos os seus vídeos no celular. Agora posso te assistir mesmo quando não tem jogo na TV. Minha jogada favorita é aquela que você fez contra o Real Madrid, sabe qual? A que você fez o adversário cair e todo mundo ficou de boca aberta. Quando eu melhorar, vou treinar essa jogada todos os dias. Você pode vir me visitar quando eu sair do hospital? Podemos jogar bola juntos? Seu fã número 1, Lucas. As mãos de Ronaldinho tremiam tanto que ele quase derrubou a carta seguinte, de setembro. Oi, Ronaldinho? Não sei se você vai receber esta carta, porque talvez eu... Enfim, os médicos conversaram com mamãe hoje e ela ficou muito triste. Eu não entendi tudo que eles falaram, mas entendi que preciso ser corajoso. Você me ensinou a ser corajoso assistindo você jogar. Mesmo quando o time estava perdendo, você nunca desistia. Eu também não vou desistir. Mas se acontecer alguma coisa comigo, quero que você saiba que você me fez muito feliz. Mesmo sem me conhecer, você me deu muita alegria. Obrigado, Ronaldinho. Lucas. Ronaldinho não conseguiu continuar lendo. Levantou-se da cadeira e caminhou até a janela, as lágrimas escorrendo livremente pelo rosto. Aquela criança desconhecida havia encontrado força em suas jogadas. Havia criado um mundo de esperança baseado na admiração por alguém que nem sabia de sua existência. Depois de alguns minutos, voltou à mesa. A próxima carta era de outubro, e a letra estava visivelmente mais trêmula. Querido Ronaldinho, hoje é meu aniversário. Faço 9 anos. Mamãe fez um bolo pequeno aqui no hospital e cantamos parabéns baixinho para não incomodar os outros pacientes. Fiz um pedido quando soprei a velhinha. Posso contar qual foi? Pedi para conhecer você antes de... Bem, antes do tempo acabar. Os médicos disseram que não tenho muito tempo, mas eu acredito em milagres. Você é meu milagre, Ronaldinho. Mesmo que você não me conheça, você já me salvou tantas vezes. Lucas, 9 anos agora. A última carta estava datada de dezembro, apenas 3 semanas antes da ligação que Carla havia mencionado. A caligrafia era quase ilegível, claramente escrita por uma criança muito fraca. Ronaldinho, esta vai ser minha última carta. Estou muito cansado para escrever, mas queria te dizer obrigado por tudo. Você nunca me respondeu, mas não estou bravo. Sei que você é muito ocupado salvando o mundo com sua magia. Queria que você soubesse que vou torcer por você lá de cima. E se um dia você tiver um filho, abraça ele bem forte por mim, tá? Eu queria muito ter sido abraçado por você. Tchau, Ronaldinho. Seu eterno fã, Lucas Santos. No final da carta havia um desenho.
Desta vez, não eram mais figuras de palitos. Com traços trêmulos, mas cuidadosos, Lucas havia desenhado 2 anjos jogando futebol nas nuvens. Um deles usava a camisa do Barcelona. Ronaldinho desabou na cadeira, soluçando como não fazia desde criança. 27 cartas. 27 pedidos de socorro disfarçados de admiração. 27 oportunidades perdidas de tocar a vida de uma criança que via nele não apenas um jogador, mas um símbolo de esperança e possibilidade. Naquele momento, rodeado pelas palavras de uma criança que nunca conheceu, mas que o amou incondicionalmente, Ronaldinho entendeu a verdadeira dimensão de sua negligência. Lucas não havia morrido apenas esperando por uma visita. Havia morrido acreditando que sua admiração era correspondida, que em algum lugar do mundo havia alguém que se importava com ele da mesma forma que ele se importava com esse alguém. E Ronaldinho havia falhado com ele da forma mais cruel possível, simplesmente não prestando atenção à sua existência. Guardou as cartas cuidadosamente de volta na caixa, mas desta vez a colocou sobre a mesa, à vista. Nunca mais as esconderia. Elas seriam um lembrete diário do preço de sua negligência e do peso da responsabilidade que carregava como ídolo de milhões de crianças ao redor do mundo. Naquela noite, pela primeira vez em semanas, Ronaldinho conseguiu dormir. Não porque a dor havia passado, mas porque finalmente havia encontrado um propósito para ela. Lucas merecia ser lembrado, e sua memória seria a força motriz para garantir que nenhuma outra criança morresse invisível, esperando por um herói que nunca soube de sua existência.